Graça e paz, irmãos. Que nesta manhã, Deus, o Pai, pelo seu Espírito revelador, o Espírito Santo, revele a cada um de nós o que Ele tem, a palavra dEle, em nome de Jesus. Nós vamos estudar um pouco a carta de Judas. A carta de Judas é um libelo contra o pecado, onde quer que ele seja encontrado. Deus não tolera o pecado, nem em anjos, nem em homens, em qualquer época. Deus é contra o pecado, irmãos, de modo geral, e especialmente na vida daqueles que são dele. Mas antes de olharmos para a carta de Judas, vamos ler Salmo 2, versículos 1, 2 e 3. Porque se amotinam os gentios, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente com o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Esse salmo, irmãos, não se restringe à sua época apenas, mas também aponta para o final da grande tribulação que ocorrerá imediatamente antes do retorno e reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um período da história da humanidade ainda por vir, também conhecido como a 70ª semana de Daniel, equivale a um período de 7 anos, imediatamente antes do retorno grandioso de Jesus para estabelecer o seu reino milenar nesta terra. Nessa ocasião, uma grande coalizão de governos e nações se formará, com o firme propósito, irmãos, de impedir que Cristo assuma o governo mundial. Esse amotinar do Salmo 2, esse amotinar dos povos e governos do mundo, chegará então, nessa ocasião, no seu auge. Gentios são aqueles que não se submetem a Deus. Os povos que imaginam coisas vãs são os povos que não se submetem ao Senhor Jesus Cristo. Os reis da terra e os governos mencionados no Salmo 2 são os principais líderes deste mundo, a elite, irmãos, o pessoal do comando, que tem poder, que está no poder, isso em todos os setores da sociedade. Essa turma, conforme o Salmo 2, promove
um amotinamento, um levante, uma conspiração contra Cristo e a sua palavra. Essa turma considera a palavra de Deus como laços e algemas que precisam ser rompidos. Olha para a palavra de Deus como um livro que tira a liberdade das pessoas, um livro que estraga o prazer da vida. Então, não queremos ter limites, principalmente os limites da lei de Deus, que são limites de amor, graça, misericórdia, e que promove, irmãos, a verdadeira felicidade de todo mundo. Mas isso o pessoal do Salmo 2 não quer. Esse pessoal quer mesmo, é o que diz uma expressão popular, soltar a franga, ficar bem à vontade com o pecado. É o casal que não se incomoda com o relacionamento aberto, que permite relações extraconjugais. É o homem que assume a sua homossexualidade e a mulher também. É aquele pessoal do fico, né? É a moçada do fico ou ficar. Estou ficando com alguém. Esse é o vocabulário jovem, irmãos. Ficar, segundo a palavra de Deus, é fornicar, é pecado mesmo. E tem muito mais. Mas o pior ainda, irmãos, é quando tudo isto se esconde dentro de uma hipocrisia religiosa e falsa moralidade. Esse espírito do anticristo já entrou no cristianismo há muito tempo. Muito tempo. Nos dias atuais, essa turma se amotina contra Cristo e tem feito de tudo para acabar com essa ideia de pecado. Tudo vai ser permitido, livre e bonito. Haverá uma releitura do conceito de pecado. O pecado, irmãos, deixará de ser algo negativo e repugnante. E isso vem de longe. Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai dos que com o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É o que está acontecendo. Vemos aqui, nesse texto, a tentativa perversa de substituir o conceito de Deus, de pecado, por um conceito humanístico, um conceito próprio de pecado. Os governos do mundo, irmãos, estão oficializando o pecado. Mas o que é ainda mais grave é que muitas pessoas que vivem nas igrejas não foram libertas de fato do pecado. Essas pessoas vivem na prática do pecado e consideram doutrinariamente certo e normal. Está acontecendo na minha família aí. É
isso aí, pecado vem, pecado vai. É exatamente isso, irmão. O pecado vai, a primeira glória. É verdade. Mas, irmãos, é impossível separar o pecado do pecador, como muita gente tem feito. É impossível separar o pecado do pecador, como se fosse possível separar o veneno de uma serpente venenosa ou de um escorpião. Não tem jeito. O pecado não é uma entidade com vida própria, independente, que apenas se utiliza do corpo e da mente do praticante. Não é, irmãos. O pecado não é uma forma externa que invade a pessoa, domina e depois se retira. Não. O pecado é um poder instalado dentro da pessoa. É a sua natureza caída desde a concepção. E não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. Aqui, só Jesus para nos libertar desse pecado, dessa natureza. Isaías, capítulo de número 1, o verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Peço atenção de vocês para esta frase de Isaías: não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Não posso suportar iniquidade. Aqui é Deus mesmo dizendo, revelando ao profeta: não posso suportar iniquidade, pecado. O que Deus pensa acerca da iniquidade, irmãos? O que Deus pensa acerca da iniquidade e o culto ao mesmo tempo? Está dito aqui: não suporto esse dualismo. Vocês comparecem para me adorar, sendo que vocês estão cheios de iniquidade. Não tolero isso. Essa é a razão, irmãos, porque existe uma experiência de novo nascimento, a bendita vitória sobre o pecado, vitória sobre a iniquidade e vitória sobre a velha natureza, mediante a morte e ressurreição, juntamente com Cristo. Exatamente, porque Deus não tolera o pecado, Ele providenciou em Cristo uma libertação real. Uma libertação real. Essa libertação existe, irmãos. Ela existe. Irmãos, não dá para reeducar cupim comer salada. Não dá. Ó, cupinzinho, não coma mais madeiras. Eu vou preparar para você, cupim, uma saladinha. A partir de hoje, seja um cristão comportado. Você acha que dá? Ó, taturana, lagarta de fogo, você conhece? É aquela que queima ao tocar a pele da pessoa. A partir de hoje que você aceitou Jesus, você não vai mais queimar ninguém ao tocar. É um programa religioso.
Esses bichos têm que morrer. Se não morrer o velho homem, o bicho velho, para ser substituído pela vida de Cristo, pela natureza de Cristo, não dá, irmãos. Não tem jeito. Não dá. Não funciona. Tem muita gente de muitos anos de igreja tentando uma vida autêntica com Deus, mas não consegue, porque o bicho velho, o velho homem, a velha natureza não morreu, não foi substituída por Cristo, porque Paulo foi taxativo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Substituição. Não adianta. Se não morrer com Cristo, não haverá salvação nenhuma. O programa religioso é esse: não pode xingar, não pode adulterar, não pode mentir, não pode roubar, não pode futricar. Por um outro lado, o lado positivo que se considera: tem que orar, tem que frequentar, tem que dizimar, principalmente, tem que dar bom testemunho, tem que evitar o pecado. Mas não funciona, porque o bicho velho, o velho homem não morreu. Deus tem um projeto maravilhoso para nós, para cada pessoa, para a nossa vida. Qual é o projeto maravilhoso de Deus para a nossa vida? Ele mata a nossa vida, Ele crucifica a nossa vida e substitui pela vida de Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Esse é o princípio que funciona, irmãos. Eu falei que a carta de Judas é um libelo contra o pecado. Pois bem, vamos lá agora. Judas só tem um capítulo, verso 4, primeiramente. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este é um grande perigo para a igreja no mundo inteiro. Judas fala de infiltrado, introduzidos. A palavra melhor seria infiltrado. Alguém que está num determinado meio sem ser originário dali. É alguém ilegal e normalmente com más intenções. O infiltrado, irmãos, é o joio semeado por Satanás no meio do trigo de Deus. Diz aí: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles não foram introduzidos por Deus. Eles não foram introduzidos. O texto diz, irmãos, que
se introduziram por conta própria. Não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a regeneração de fato. Eles entraram no meio dos irmãos, mas sem passar pela morte e ressurreição com Cristo. Daí a palavra dissimular. Significa assemelhar-se no geral e diferenciar em coisas específicas. No geral é parecido, mas no específico não tem semelhança nenhuma. É acordar no superficial e desacordar, irmãos, no essencial, que é a salvação, que é a nossa morte com Cristo naquela cruz, nossa ressurreição com Ele. Ele em nós é o resultado dessa tão grande salvação de Deus. Tudo que essa turma perversa faz visa uma coisa só. Diz aí o texto: transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o nosso único Senhor Jesus Cristo. Visa isso, irmãos. É a obra do anticristo desde muito. A graça de Deus se relaciona com o pecado. Você sabia que a graça de Deus se relaciona com o pecado no sentido de trazer libertação real do pecado? Essa turma se dizia salva, mas vivendo na prática do pecado. Daí a libertinagem que Judas fala. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2 está na mesma linha. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça de Deus não é uma licença para continuar pecando. A graça não é licença, é libertação. Judas não tem nenhum respeito por essa turma e chama esses homens de homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Irmãos, preste muita atenção agora. Quando você não crê na suficiência do sacrifício de Cristo para libertar do pecado, você está negando o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Versos 24 e 25 aí de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Acerca do único Deus sábio, Salvador nosso, soberano, Judas diz: ora, aquele, o único Senhor, o único Salvador, o único Deus, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Judas não está dizendo
que Ele é poderoso para te levantar quando você cair no pecado, embora Ele seja também. Mas Judas diz aí outra coisa. Ele diz aí que Ele é poderoso para te guardar de cair, te guardar de tropeçar. Tropeçar, cair é pecado. É pecado. Então Ele é poderoso para me guardar de tropeçar, de cair, de pecar. Ele é poderoso não só para me salvar do pecado, mas também para me guardar de cair no pecado. É Ele em nós, irmãos, porque Cristo é a minha vida, Cristo vive em mim. É Ele em nós trazendo este tremendo livramento. Não é a impecabilidade. Não é a impecabilidade. Não estou pregando isto aqui. Impecabilidade é o homem se esforçando para não pecar. Impecabilidade é isso, irmãos. É alguém se esforçando muito para evitar, para não pecar. Mas não consegue. Eu estou falando de livramento. Livramento é aquele poderoso, com todo o poder em mim, me guardando de não cair, me guardando do pecado. É Ele, irmãos, vivendo em nós, é Ele vivendo em mim. A questão não é eu, né? Porque eu já estou crucificado. É Ele em mim. Ele em mim. Cristo é o meu libertador. É o meu salvador. Ou não é? Não é? Ou é? É aqui que a nossa fé tem que se expressar. Judas pega pesado com os ímpios de igreja e ao mesmo tempo alerta os irmãos ou alarma os irmãos acerca do pecado, porque o pecado não é brincadeira nem para o mundo e nem para os irmãos nascidos de novo. O alarme é coisa boa. O alarme chama a atenção de um perigo. De um perigo. Quando você aperta o botão de um alarme, porque há um perigo evidente, há um perigo. E Judas aperta o botão para alarmar contra o pecado a igreja pelo menos 3 vezes nesta carta. A primeira buzinada de Judas é o versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Percebeu? Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, preste atenção agora, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
O assunto no texto é libertação. O assunto é o Senhor tirando o povo do Egito, livrando da escravidão do Egito, história que vocês conhecem bem. Repare bem a expressão: havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Muitos deles não creram e foram depois destruídos, conforme o texto. Esta libertação externa, geográfica, deveria representar também uma libertação dentro deles. Mas muitos continuaram no pecado e foram destruídos depois. Irmãos, Deus em Cristo, na cruz, proveu para nós uma libertação total e cabal. Mas, cuidado agora, se você não crer, terá que ser destruído depois. Se você não crer, você terá que ser destruído depois, conforme o texto aqui. Cristo, irmãos, edificou a sua igreja através da sua morte e ressurreição, não para continuar no pecado, não para continuar pecaminosa, não para continuar suja, imunda, imoral e promíscua. Não. Deus não tolera o pecado no povo. E o povo agora é a sua igreja. Depois, no versículo 6, ele alarma novamente. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo do grande dia. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, a minha versão diz assim, o seu estado original, santidade, irmãos, santidade, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Irmãos, a coisa é séria. E aos anjos que não guardaram o seu principado, o seu estado original, a sua santidade, mas deixaram essa condição, pecaram, é isso? Estão mantidos sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Irmãos, e Deus não proveu salvação para anjos. Deus não proveu salvação para os anjos que pecaram, mas para os homens, sim, Ele proveu. Então, por causa disso, a nossa situação é ainda mais dramática do que a dos anjos. Pecado não é brincadeira. Versículo 7, pela terceira vez, Judas alarma o povo contra o pecado. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim como Sodoma e Gomorra, diz aqui, assim como
e as cidades da vizinhança, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas como alerta, sofrendo a pena do fogo eterno. Pergunto agora: qual a tolerância de Deus com o pecado? Qual? Nenhuma. Você acha que Deus vai tolerar você no pecado? Você acha? Pense direito, tenha juízo. Você viu aqui, Judas, versículo 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, para todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Palavras duras. Mas você está pregando uma mensagem, uma pregação que não dá ibope. É verdade. Mas eu não estou atrás de ibope. Nunca estive. Eu estou atrás da regeneração das pessoas. O que me interessa, irmãos, é a regeneração do indivíduo, a salvação verdadeira do indivíduo. Só isto me interessa e nada mais. Quem gosta de ibope são os infiltrados. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Vou ler em outra versão. Deixa eu localizar o texto aqui. Pronto. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, aduladores, por motivo interesseiro. Aduladores, irmãos. O adulador não ama o outro. O adulador está preocupado com o seu interesse. Portanto, quando alguém estiver adulando você demais, a arapuca está sendo armada para cima de você. Tome cuidado. Irmãos, tudo aqui nesse verso 16 é abominável. É abominável. E um pastor adulador é extra hiper abominável. O que leva uma pessoa a adular a outra? O que leva uma pessoa a adular a outra? O texto diz: motivo interesseiro, interesse próprio. E quem gosta de ser adulado é abominável também. Se você gosta de ser adulado, você é abominável.
Quem gosta de ser adulado é digno do adulador. O adulador fala o que o adulado quer ouvir. Mas aquele que não adula, mas ama, fala o que os pecadores precisam ouvir para serem salvos. O que os pecadores precisam ouvir, irmãos? Precisam ouvir o seguinte: que Deus não os inocenta, mas que são culpados perante Deus, cuja pena está lavrada pela justa lei de Deus, a morte. O pecador tem que morrer em Cristo para renascer em Cristo. Renascer em Cristo é Deus tirando a nossa própria vida pecaminosa na cruz, em Cristo, dando-nos a vida do seu Filho em sua ressurreição. Francisco de Assis termina a sua oração com as seguintes palavras: é morrendo que se vive para a vida eterna. Realmente é. É morrendo que se renasce para a vida eterna. Morrendo e ressuscitando em Cristo é novo nascimento, é novo nascimento. É assim, irmãos, que nascemos de novo. Você já nasceu de novo? É muito importante. Você já nasceu de novo? Amém?